Se eu te perguntasse quem escreveu o Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", você provavelmente diria Rei Davi. E você estaria certo. Mas e se eu te perguntasse quem escreveu o Salmo 73? Aquele que começa com uma das mais brutais crises de fé de toda a Bíblia. A confissão de um homem que admitiu ter inveja dos maus e que por pouco não abandonou tudo. No texto sagrado, ele ousou escrever: "Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios." Essa inveja, essa queimação na alma ao ver a injustiça prosperar, sua familiar, é o mesmo sentimento que nos atinge hoje. Você rola o feed e vê o sucesso fácil, as viagens perfeitas e a aparente felicidade daqueles que parecem não seguir regra nenhuma. Você trabalha duro, anda na linha, mas o jogo parece manipulado. E no silêncio da sua mente, a pergunta perigosa aparece: será que vale a pena? Deus está realmente vendo isso? O homem que fez essa mesma pergunta viveu há quase 3.000 anos. O nome dele era Asaf. Ele não era um rei, ele era um músico, um vidente, e a sua crise de fé foi tão profunda e tão real que Deus permitiu que ela fosse registrada para sempre nas Escrituras. Hoje, vamos puxar o véu sobre a história de um dos autores esquecidos da Bíblia. Vamos descobrir como a angústia de um homem do passado pode ser a chave para entendermos a nossa hoje. Quem foi Asaf? E qual foi a resposta que ele encontrou no lugar mais sagrado da terra que o salvou do abismo? Para entender a crise de Asaf, primeiro precisamos entender quem ele era. Ele não surgiu do nada. Seu destino estava entrelaçado em sua própria linhagem. Asaf era um levita, um descendente direto de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Sua genealogia, registrada em 1 Crônicas, capítulo 6, o conecta ao clã de Gerson. Ser um levita não era ter uma profissão, era um chamado de sangue. Eles eram a tribo separada por Deus para um propósito único: servir no seu tabernáculo e, mais tarde, no templo. Enquanto outros lavravam a terra ou iam para a guerra, a vida de Asaf e sua família era dedicada à adoração. Ele nasceu e foi criado nos pátios sagrados, em meio aos cânticos e rituais. Mas foi sob o reinado do maior rei de Israel que seu chamado pessoal explodiria na história. A história de Asaf ganha destaque em um dos momentos mais gloriosos de Israel: a chegada da Arca da Aliança a Jerusalém. O rei Davi, em um ato de profunda adoração, organiza o ministério de louvor, e a Bíblia nos dá o nome do homem que ele escolheu para liderar o som principal. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 5 nos diz: Asaf era o chefe e tocava os símbolos ressoantes. Pense nisso. No coração da celebração, o som que cortava o ar, que marcava o ritmo da adoração de uma nação inteira, vinha das mãos de Asaf. Ele não estava no fundo, ele estava na frente. Mas seu maior feito ainda estava por vir. Anos depois, no auge do poder de Israel, o filho de Davi, Salomão, dedica um magnífico templo. E quem estava lá, liderando o louvor nesse momento cósmico? 2 Crônicas, capítulo 5, descreve a cena. 120 sacerdotes tocavam trombetas, e os cantores, incluindo os filhos de Asaf, estavam lá. E então algo acontece. O templo se encheu de uma nuvem, a glória de Deus, e os sacerdotes não podiam permanecer para ministrar por causa da nuvem. Sua música ecoou no momento em que a própria glória de Deus desceu e tomou o lugar. Ele foi testemunha ocular do poder de Deus de uma forma que poucos na história já viram. É por isso que Asaf não era apenas um músico. A Bíblia dá um título muito mais pesado, muito mais dark, de vidente.
2 Crônicas 29:30, séculos depois, o rei Ezequias ordena louvores com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Isso significa que suas canções não eram apenas poemas, eram consideradas mensagens proféticas, inspiradas por Deus. Ele via coisas, ele entendia coisas, sua música era um canal direto do divino. E aqui está o paradoxo que torna sua história tão impactante. Como um homem que viu a glória de Deus, que profetizou em seu nome, pôde chegar ao ponto de quase abandonar tudo. É aqui que voltamos ao Salmo 73. O salmo que não começa com louvor, mas com uma confissão brutal de inveja e desespero. Asaf, o vidente, estava cego pela aparente injustiça do mundo. Seu coração estava amargurado. Ele descreve sua agonia dizendo que era como um animal irracional, ignorante diante de Deus. E então ele nos conta o segredo, o ponto de partida para sua crise existencial. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. A resposta não estava na lógica humana, nem na observação do mundo. A resposta estava na presença de Deus. No santuário, sua perspectiva mudou. Ele não viu mais a prosperidade temporária dos maus, mas o destino eterno deles. E mais importante, ele redescobriu o valor de Deus acima de tudo. Seu salmo não termina em crise, mas em uma das mais belas declarações de fé. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A importância de Asaf não é que ele era um homem perfeito que nunca duvidou. A importância dele é que ele foi um homem real, que em sua maior escuridão teve a coragem de levar a sua dúvida ao único lugar onde ela poderia ser curada, a presença de Deus. E ao fazer isso, deixou um mapa para todos nós que um dia nos sentiremos perdidos. 3.000 anos se passaram. Templos de pedra foram erguidos e derrubados. Reinos desapareceram. Mas a crise de Asaf, essa crise nunca foi tão atual. O mundo dele não é tão diferente do nosso. Apenas mudou de aparência. O palco da prosperidade dos ímpios que Asaf observava de longe, hoje cabe na palma da nossa mão. É o nosso feed. É o ruído incessante das redes sociais, as vitrines digitais onde todos parecem mais felizes, mais ricos, mais bem-sucedidos. Nós rolamos a tela e sentimos o mesmo gosto amargo da injustiça que Asaf sentiu. A mesma pontada de inveja, a mesma pergunta sussurrada em nossa alma. Por que eu me esforço tanto para fazer o certo se o errado parece dar tão mais resultado? E assim como ele, ao olharmos apenas para o mundo, nossos pés também quase resvalam. Nossa fé fica por um fio. Então, onde está o nosso santuário? Asaf nos deu a resposta. O antídoto para o veneno da comparação não é olhar mais atentamente para o mundo, mas sim mudar o nosso foco. O nosso santuário hoje não é um lugar físico de ouro e mármore. O nosso santuário é uma decisão. É a decisão de fechar o aplicativo, de desligar o ruído. É o ato de dobrar os joelhos no silêncio do seu quarto. É abrir as Escrituras e deixar que a voz de Deus seja mais alta que a voz do mundo. É entrar em um estado de oração e adoração, mesmo quando não sentimos vontade. É buscar a presença dele. Porque é nesse lugar, no nosso santuário particular, que a mesma revelação de Asaf acontece. A perspectiva muda. As vidas perfeitas do Instagram, de repente, parecem frágeis, construídas sobre lugares escorregadios. O poder e o dinheiro que pareciam tão gigantescos se revelam passageiros. E o valor de Deus, que parecia tão distante, se torna a única coisa que realmente importa. O maior legado de Asaf, portanto, não foram apenas seus 12 salmos. Foi o caminho que ele nos deixou, o caminho de saída da amargura. Ele nos ensina que a fé madura não é aquela que nunca duvida, mas aquela que sabe para onde levar suas dúvidas. Então, da próxima vez que você se sentir com Asaf, com o coração pesado pela injustiça do mundo, lembre-se,
Não lute no campo do inimigo. Não se afogue no mar de comparações. Retire-se, entre no seu santuário e redescubra a verdade que Asaf encontrou e que ecoa até hoje. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te convido a fazer parte desta comunidade. A história de Asaf nos mostra que não estamos sozinhos em nossas dúvidas. Compartilhe aqui nos comentários como você busca o seu santuário para vencer as crises de fé nos dias de hoje. Ler o seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para encontrar forças. E se você deseja continuar explorando os cantos profundos e esquecidos na Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus te abençoe.